Obrigado por assistir. A pedido dos nossos espectadores, abordaremos a entrevista de Musk no Technology, Entertainment, Design Talk de 2022 com Chris Anderson de Vancouver, British Columbia, antes do nosso episódio sobre a utilização de recursos in situ em Marte. Essa transmissão do Technology, Entertainment, Design foi dividida em duas partes, uma pré-gravada na Gigafactory do Texas, em Austin, antes do Cyber Rodeo, e outra ao vivo filmada no palco do Technology, Entertainment, Design Talk em Vancouver. Antes de analisarmos as respostas de Musk às perguntas incisivas de Anderson nos 2 vídeos de 1 hora postados no YouTube, como se os robôs Tesla serão parceiros sexuais românticos para seus proprietários. Decolar. Eu sou um pequeno garoto do espaço. E como você lida com ser um bilionário? Como grupo, gostaríamos de dizer isso aos nossos espectadores. Você nos deve, para. Você tem alguma ideia de como é entediante e irritante ter que ouvir Musk gaguejar através dessas perguntas fáceis e nunca ser chamado de mentiroso? É terrível. Veja só uma amostra do absurdo que tivemos que aguentar por sua causa. Então, quero dizer, eu deveria dizer, na verdade, mesmo no originalmente o sim, eu quero dizer, Vamos ver, quero dizer, nós realmente gostamos. Para piorar, há todas essas declarações que ele repete constantemente. Eu amo a humanidade e acho que tem que haver coisas que te animam. Você faz um triângulo com 42 graus e 269 S. Quais perguntas fazer sobre a resposta que é o universo? E não basta assistir uma vez. Temos que rever várias vezes para entender o que estamos enfrentando, e depois editar para algo que não derreta nossos cérebros, enquanto o discurso genial desse simplório ecoa em nossos monitores de mixagem. Mas não vamos te submeter a isso. Em vez disso, vamos cortar as gagueiras, as pausas grávidas e uma grande quantidade de bobagens para te dar a melhor resposta do Musk à pergunta do Anderson, depois te mostrar se essa resposta tem alguma base na realidade. O resultado será um áudio mais suave, mas com um vídeo que vai pular como um episódio de Max Headroom. Se uma parte for difícil de assistir, apenas ouça. O que descobrimos ao passar por isso, repetidamente para reduzi-lo, é que as respostas de Musk, em seu nível mais básico, expõem várias deficiências intelectuais de Musk e sua completa desconexão com a realidade. Por exemplo, ele revive mentiras sobre seu suposto envolvimento direto com o inferno de produção da Tesla, descrevendo anos imaginários de dor excruciante que ele suportou. Ele relembra memórias de infância, com os olhos vidrados, tentando ganhar simpatia. Jared Caravello, um de nossos assinantes, descreveu perfeitamente a performance de Musk e vale a pena compartilhar. Assisti à entrevista antecipadamente para ouvir seu discurso sem edição. A palavra mais adequada para descrever a troca é remediadora. Musk e o entrevistador pareciam tentar retratá-lo como uma criança prodígio autista ASP com desafios sociais, cujo sucesso se devia ao seu desejo insaciável pela verdade. Não poderia concordar mais, e por essas razões decidimos rotular o episódio Desmascarando Elon Musk 2022, partes de 1 a 4. Esta série de 4 partes foi reescrita 4 vezes. Começou como uma refutação à palestra Technology, Entertainment, Design, depois se expandiu para uma desmistificação, mas decidimos que se fôssemos desmascarar Musk novamente, daríamos tudo o que você precisa para mostrar às pessoas quem e o que ele realmente é. Usando segmentos de entrevista e perguntas de Musk como estrutura, pois não há maneira melhor de desmascarar suas próprias palavras remediadoras e confusas. Juro que não é tão difícil. Como esperado, já abordamos muitos desses absurdos em episódios anteriores. Por favor, dê a esses vídeos a atenção merecida mais tarde, revendo-os após assistir a este para obter uma visão completa. Aponte os episódios a revisar enquanto navegamos por isso. Antes de iniciarmos a entrevista, vamos apresentar o anfitrião desta Technology, Entertainment, Design Talk, Chris Anderson. Chris é atualmente o curador das Technology, Entertainment, Design Talks, Technology Entertainment, Design sendo o acrônimo para tecnologia, entretenimento, não educação, design. A missão do Technology Entertainment Design é abrangente. Segundo o site, o Technology Entertainment Design é uma comunidade global que acolhe pessoas de todas as disciplinas e culturas em busca de uma compreensão mais profunda do mundo. Cremos apaixonadamente que ideias têm o poder de mudar atitudes, vidas e o mundo. Anderson é um graduado em Filosofia, Política e Economia em Oxford, com uma longa carreira como jornalista.
fundou a Future Publishing no Reino Unido em 1985, e depois a Imagine Media nos Estados Unidos da América em 1994 possui um sotaque britânico que lhe dá credibilidade como entrevistador. Você pensaria que Chris conseguiria criar uma lista extensa de perguntas para Musk que poderiam dar insights sobre seus projetos e objetivos. No TED, Chris usou seu Twitter com 1,5 milhão de seguidores para reunir perguntas razoáveis, e como pedido, demos nossa opinião sobre elas. Sem pegadinhas, veremos se alguma das respostas foi selecionada entre as 11.600 da primeira pergunta e as 1.300 sugestões do segundo pedido de ajuda feito horas antes do show. Pronto para começar? Vamos do início com o segmento pré-gravado de Giga Texas. Olá, Musk. Bom te ver. Como vai? Bem. Como você está? Anderson inicia elogiando Musk e a fábrica de Austin por alguns minutos antes de fazer a primeira pergunta de fato, questionando Musk sobre a previsão dos especialistas em clima. Cientistas concordam que se não eliminarmos ou compensarmos totalmente os gases de efeito estufa até 2050, estaremos convidando para uma catástrofe climática. Você acredita que existe um caminho para evitar essa catástrofe e como seria? Acredito que estamos no caminho certo, mas simultaneamente alerto contra a complacência. Desde que não sejamos complacentes enquanto nós tenhamos um alto senso de urgência por uma economia energética sustentável, então as coisas ficarão bem. 3 elementos são essenciais para um futuro energético sustentável, sendo o principal a geração de energia renovável, como eólica e solar. A segunda parte é que você precisa de baterias para armazenar a energia solar e eólica, já que o sol e o vento não estão presentes constantemente. Para transporte elétrico, você precisa de carros, aviões e barcos elétricos. O fator limitante será a produção de células de bateria. Musk divaga sobre a urgente necessidade da humanidade de seguir sua visão autosservidora para um futuro de energia sustentável, ecoando os pontos discutidos em sua recente entrevista com Babylon Bee. Como todos os 3 pontos, energia sustentável, armazenamento de bateria e carros elétricos, beneficiariam ele e suas empresas, ao menos inicialmente. Considerando que a Tesla não fabrica nenhum componente principal de um sistema veículo elétrico plug-in, eles não têm muito a ver com energia sustentável, além de instalar componentes de outras empresas. A Tesla renomeia baterias de fornecedores como Panasonic, CATL e LG, já removendo 2 dos 3 pontos de Musk, embora seus fãs o considerem um visionário nesses setores. Mas ele parece ao menos perceber que o gargalo aqui vai ser a produção de células de bateria que você calculou. Que a quantidade de produção de bateria que o mundo precisa para a sustentabilidade é de 300 terawatts-hora de bateria. Convido outros a verificar nossos cálculos para fazer a transição não apenas da produção atual de eletricidade, mas também do aquecimento e transporte, o que triplica a quantidade de eletricidade necessária, equivalendo a cerca de 300 terawatts-hora de capacidade instalada. Musk afirma que 300 TWh de baterias instaladas são necessários para substituir a geração de energia, calor e transporte. Ele gostaria de usar sua própria empresa para isso, através da unidade Megapack que atualmente instala em fazendas de baterias em escala de utilidade. Quanto maior a instalação, mais pacotes são usados. Eles custam cerca de $1 milhão cada e armazenam 3 MWh. Claramente, eles só armazenam energia, não a produzem. 300 terawatts-hora se parecem com isso como um número, com os prefixos acima das vírgulas para manter as coisas claras. O Megapack armazena 3 megawatts-hora de energia, então o número total de megapacks necessários seria de 100 milhões de megapacks. Com um custo por unidade de 1 milhão, essa é uma matemática fácil, uma etiqueta de preço de 100 trilhões, ou cerca de 12.500 por homem, mulher e criança no planeta, apenas para as baterias não instaladas neste array proposto. Isso é cerca de 500 vezes a conta de energia mensal típica de uma família americana de 5 pessoas. No nosso episódio sobre o megaprojeto solar, calculamos que são necessários 170 gramas de lítio por quilowatt-hora de armazenamento, o que equivale a cerca de 1/3 de uma libra. Assim, os requisitos de sistema para a fazenda de baterias hipotética de Musk seriam de 51 bilhões de quilogramas, ou 51 milhões de toneladas de lítio refinado. Com as 100 mil toneladas métricas por ano em 2021, seriam necessários 510 anos para extraí-lo.
De acordo com as avaliações do United States Geological Survey de 2019 sobre as reservas mundiais de lítio, há apenas cerca de 14 milhões de toneladas de depósitos identificados, cerca de 51 milhões de toneladas que Musk precisaria para essa fantasia. Então, lembre-se desses números sempre que Musk falar sobre um futuro de energia limpa, baseado em armazenamento de bateria. Sua visão demandaria 4 vezes o lítio conhecido no planeta. Anderson tenta entender o plano de Musk, mas está um pouco incerto quanto à matemática do que foi apresentado. O que eu li, e me diga se ainda está correto, é que o objetivo aqui é eventualmente produzir 100 gigawatts-hora de baterias aqui por ano, 0,1 terawatts-hora. Mas isso ainda é um centésimo do que é necessário. Se a exigência geral é de 300 terawatts-hora, e Musk planeja eventualmente ser capaz de produzir 100 gigawatts-hora de baterias. Isso não é um centésimo da exigência, como Anderson disse. É um 3/1000º do total de baterias necessárias para este cenário de fantasia. Depois de afirmar essa bobagem sem sentido, Musk tenta incluir este aviso. Está pronto para rir? Porque essa parte é impagável. Quer dizer, são apenas suposições, então, por favor, as pessoas não devem me cobrar por essas coisas. O que acontece é que eu faço algumas suposições, sabe? Melhor palpite. E então, 5 anos depois, tem algum idiota que escreve um artigo e Elon disse que isso aconteceria e não aconteceu. Ele é um mentiroso e um tolo, o que é muito irritante. Sabe o que é mais irritante quando não acontece? Não receber os caminhões semi-reboque integralmente pagos em 2017. Não receber o Roadster integralmente pago em 2017. Não receber o caminhão elétrico que você deu entrada para revender em seguida. Não receber os veículos autônomos prometidos em 2019 que renderiam dólares dos Estados Unidos 30 mil por ano como táxis robôs. E nunca receber o Plaid Plus, esperado por anos antes de ser cancelado. O que mais você não cumpriu que foi prometido há mais de 5 anos? A casa com telhado solar, prometida em 2017, levou 4 anos apenas para devolver os depósitos. Trocas de bateria na Califórnia, anunciadas em 2013. Rede de supercarga alimentada por energia solar prometida em 2017. Dragão Vermelho em Marte em 2016 como declarado em 2011. Starship com humanos em Marte em 2022 prometido em 2016. Missão Dear Moon anunciada em 2018 que não vai acontecer até 2023. Talvez se Musk não quiser ser cobrado por suas promessas, ele não deveria atribuir datas a elas. As pessoas podem se encantar com elas se um dia se tornarem realidade. Seguindo em frente, Chris volta para a economia da energia sustentável. Em 2050, teremos uma incrível rede elétrica 100% sustentável, composta por uma mistura das fontes de energia sustentável mencionadas, oferecendo ao mundo energia a um custo realmente baixo em comparação. Com agora, isso dependeria do que você considera ser energia realmente barata. O preço de 100 trilhões de dólares para as matrizes de bateria chega a um custo por pessoa de 12.500 dólares para a primeira instalação, sem contar as substituições contínuas e manutenção, isso não inclui o custo de geração ainda. Vamos usar um cenário de geração eólica em vez de solar para variar. A General Electric fabrica uma plataforma de turbina eólica onshore de 3 megawatts que depende de vento confiável. Exemplo de uma fazenda eólica na Romênia, usando estas unidades. As turbinas eólicas custam de 1,3 a 2,2 milhões por megawatt, totalizando entre 4,2 e 6,6 milhões por unidade. Digamos que a turbina gire com o vento por 12 horas diárias. A maioria das turbinas opera entre 35% e 65% de sua capacidade máxima, então vamos dividir a diferença. Cada unidade geraria até 36 megawatts-hora por dia para suprir a capacidade de armazenamento de 300 terawatts-hora do conjunto mencionado por Musk. Pelos números, precisaríamos de 8 milhões de unidades a um custo mínimo de 4 milhões e 200 mil dólares cada, totalizando cerca de 35 trilhões de dólares. Provavelmente cobrarão um pouco mais pela instalação, viagem, impostos, aquisição de terras e manutenção. Essa é a exigência da fazenda eólica para carregar as baterias durante a noite. Dobre novamente para o sistema necessário para alimentar o mundo enquanto o sol brilha. E você vai ter que trocá-los, no melhor dos casos, a cada 20 anos. A mesma coisa com as baterias. Aguarde para conhecer os grandes planos de Musk para essa energia de baixo custo. Essa energia também poderá ser usada para sequestro de carbono. É necessário muita energia para retirar carbono da atmosfera e liberá-lo novamente para obter energia. Então, para retirá-lo é necessário muita energia. E também você pode ter toda a água fresca que quiser.
Com energia, você pode transformar água do mar em água para irrigação ou o que for. Sim, você pode ter água em abundância a um custo muito baixo. A captura de carbono é um desses projetos iniciados para obter subsídios verdes do governo, mas apenas se nunca for necessário provar o trabalho realizado. Vamos passar por alguns exemplos dessas instalações em nosso próximo vídeo sobre ISRU. Musk, através de sua fundação, ainda está tentando fazer com que outras pessoas descubram a captura de carbono para ele. Semelhante à competição Hyperloop, Musk patrocinou um XPRIZE de captura de carbono de $100 milhões no ano passado para encontrar uma tecnologia eficiente e escalável de capturar carbono da atmosfera. Ao todo, 1.132 equipes de todo o mundo estão inscritas para a competição. E é quase garantido que não importa qual tecnologia eles criem, eles não serão capazes de superar isso. Nosso planeta já possui um ciclo de captura de carbono. O dióxido de carbono é essencial para as plantas produzirem alimento. E, em troca, eles nos fornecem sombra, materiais de construção renováveis, comida, celulose para papel. Alguns, como o cânhamo, podem fornecer matéria-prima para plásticos biodegradáveis. Árvores e folhagens fornecem habitats para pássaros, mamíferos e insetos, especialmente os benéficos e polinizadores. E sabe o que mais as plantas fornecem? Oxigênio respirável. De árvores enormes ao plâncton nos oceanos, todos absorvem o dióxido de carbono e liberam o oxigênio vital para nós, seres humanos. Se os processos tecnológicos que essas equipes desenvolvem apenas sequestram dióxido de carbono, também prenderão os átomos de oxigênio nessas moléculas e não fornecerão esse benefício extra. Portanto, é extremamente improvável que qualquer das equipes que competem pelo Prêmio 10 apresente algo tão benéfico ou eficiente quanto uma árvore. Mas a parte mais engraçada dos comentários de Musk é esta. Usando energia sustentável, você pode ter toda a água fresca que quiser, e é especialmente hilário se estivermos falando especificamente de energia solar para criar a água fresca. Como você faria isso? Cada metro quadrado da Terra recebe 1 kW de irradiância solar. Os painéis solares convertem a energia do Sol em eletricidade, com eficiência de 20%, permitindo o uso de aquecedores para ferver a água do mar. O vapor capturado se condensa em água fresca ao esfriar, processo realizado por este sofisticado dispositivo. Ou você pode usar a luz solar direta e fazer exatamente o mesmo com eficiência energética solar de 100%. Isso já ocorre diariamente no planeta. Isso impulsiona o ciclo da água, agora ensinado a alunos da terceira série. Os coletores de sal usam esse processo para criar o sal de mesa que usamos todos os dias. Eles enchem piscinas com água salgada, deixam o sol evaporar a água e recolhem o sal restante. Não são necessários painéis solares, baterias ou qualquer tecnologia. Para coletar água fresca em vez de sal, cubra a área e colete o vapor de água ou a condensação do interior da cobertura. Faça parecer algo assim. Inferno. Os sobrevivencialistas sabem como separar água fresca de água suja ou salgada usando nada mais que o sol e 2 garrafas de água plásticas. Ou usando qualquer lata, pequeno pedaço de plástico, lona e uma pedra. Mas graças a Deus por Elon Musk e seus métodos muito mais caros, menos eficientes e dependentes de tecnologia para fazer o que a natureza já faz diariamente. Lembre-se que Musk tem falado muito sobre energia limpa e baterias, e agora ele explicará por que a queima de combustíveis fósseis é prejudicial. A queima de combustíveis fósseis gera reações secundárias e gases tóxicos de vários tipos, além de partículas prejudiciais aos pulmões. Há muitas coisas ruins acontecendo que vão desaparecer. Por favor, racionalize essas afirmações contra isso. No Texas, Musk tem buscado estabelecer um negócio para perfurar gás natural, visando abastecer uma estação de geração de eletricidade a gás de 250 megawatts, com chaminés de 45,7 metros de altura, conforme proposto em sua avaliação ambiental preliminar em Boca Chica. O complexo de lançamento e a usina de gás natural estão na borda de 4 reservas naturais protegidas e praias. Você se surpreenderia ao saber que já discutimos isso em episódios anteriores, incluindo nossa carta aberta à FAA contra o desenvolvimento de Boca Chica. Se painéis solares e baterias são tão eficientes e baratos, e é imperativo fazer a transição para a energia sustentável, por que Musk precisa desta enorme usina de gás natural privada, grande o suficiente para alimentar uma cidade de 100 mil casas, para eletrificar seu complexo de fabricação e lançamento? Isso apenas mostra sua total hipocrisia sobre o assunto. Energia limpa é ótima para todos os outros, aparentemente.
mas Musk deve poder queimar quanto combustível fóssil desejar, seja em suas gigantes usinas, em sua fábrica de carros europeia ou pela parte traseira de seu artigo de teste de míssil balístico intercontinental. Mudando para o próximo tópico do menu, inteligência artificial, especificamente FSD, onde Anderson provoca Musk. Na sua última visita aqui, sobre a direção totalmente autônoma, e você disse sim, este mesmo ano estou confiante de que teremos um carro indo de Los Angeles para Nova York sem qualquer intervenção. Não quero explodir sua mente, mas nem sempre estou certo. Após esse comentário sarcástico, observe as ações de Musk. Ele não gosta de ser questionado sobre sua incapacidade de cumprir promessas no prazo, então cruza os braços. Segundo especialistas em linguagem corporal, isso indica uma pessoa tentando bloquear o que ouve. Isso indica insegurança e ansiedade. Eis a pergunta de Anderson e a resposta absurda de Musk. Aqui está a versão editada e acelerada para evitar a gagueira e economizar tempo. Por que a direção totalmente autônoma em particular tem sido tão difícil de prever? Quer dizer, a coisa que realmente me pegou, e acho que vai pegar muitas outras pessoas, é que existem tantas falsas tempestades com a direção autônoma. Você pensa que resolveu o problema? Você não lidou com o problema, então acaba descobrindo que apenas atingiu um teto e começa a chegar a esses, o que eu chamo de máximo local. Para resolver a direção autônoma completa, é necessário solucionar a inteligência artificial do mundo real e a visão sofisticada. Para resolver o FSD, primeiro é necessário resolver a inteligência artificial do mundo real. Isso reforça a hipocrisia citada antes. Musk deixou claro que considera a inteligência artificial uma ameaça existencial para a humanidade. Porém, agora ele busca ativamente inteligência artificial para que seus carros descartáveis possam dirigir sozinhos. Em 2016, a Vanity Fair publicou um artigo sobre a cruzada bilionária de Musk contra a inteligência artificial, afirmando que, sem supervisão, Musk acredita que a inteligência artificial poderia ser uma ameaça existencial. Estamos invocando o demônio. Não que estejamos em perigo de Musk resolver isso tão cedo em qualquer frente. Após as declarações de Musk na apresentação da Neuralink em agosto de 2020, muitos questionaram sua compreensão sobre inteligência artificial e inteligência geral artificial, e quase todos concordavam que Musk estava apenas tentando te impressionar. Rodney Brooks, diretor fundador do Laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial do Massachusetts Institute of Technology, não acredita que Musk entenda de inteligência artificial opinião, essa que remonta a 2017. Jerome Passante, chefe do desenvolvimento de inteligência artificial do Facebook, disse à Consumer News and Business Channel que Musk não tem ideia do que está falando e criticou duramente suas afirmações. O ex-diretor executivo do Google, Eric Schmidt, afirmou que Elon está completamente errado sobre a inteligência artificial por não entender a tecnologia. Na verdade, seria difícil encontrar algum especialista legítimo no campo que acredita que Musk tenha real entendimento sobre inteligência artificial. Até mesmo o grupo OpenAI, que muitos associam a Musk por ele estar nos documentos de fundação devido ao seu investimento, teve que se separar dele por causa dos constantes conflitos que trouxe para a startup. Musk saiu da OpenAI em fevereiro de 2018, mas muitos ainda acreditam que ele lidera a empresa. Então, o que realmente importa é isso. Musk precisa resolver a inteligência artificial antes de resolver o FSD. Não há especialistas que acreditem que Musk tenha conhecimento sobre inteligência artificial. Por favor, forneça o texto que deseja encurtar para que eu possa ajudar. Você acha que tem uma arquitetura agora onde há uma chance da curva logarítmica não diminuir tão cedo? Essas podem ser palavras infames finais, mas estou confiante de que resolveremos isso este ano. Quero dizer Um cético vai dizer que todos os anos, nos últimos 5 anos, você meio que disse bem, não, este é o ano em que estamos confiantes de que estará lá em 1 ano ou 2, ou você sabe, sempre esteve mais ou menos longe assim. Sim, é isso que um cético diria, e há uma história de 9 anos nos apoiando. Temos uma nova arquitetura agora, com melhorias suficientes nos bastidores para estarmos confiantes de que, até o final deste ano, em muitas cidades e circunstâncias, o carro será capaz de dirigir sem intervenções, sendo mais seguro do que um humano. O carro me leva pela maior parte do tempo em Austin sem intervenções. Aqui está o problema com essa última declaração. Sempre que você precisa intervir com o FSD e não reage a isso, é muito provável que acabe se tornando um acidente. Em um veículo de 2 toneladas na velocidade da rodovia, esses facilmente se tornam fatalidades. Não basta dizer que há poucas intervenções por viagem.
Antes de permitir este sistema em vias públicas, com motoristas desavisados participando inconscientemente como obstáculos nos testes beta deste FSD cheio de falhas, a Tesla deveria ter garantido que quase nunca houvesse intervenções. Essa seria a forma responsável de lidar com esse teste. É por isso que outras empresas de carros autônomos, como Waymo e Cruise, com enorme vantagem sobre a Tesla, estão percorrendo entre 29 a 30 mil milhas entre desengajamentos. 3 não estão em um Tesla. 3 milhas, 4,8 quilômetros em vez de 48 mil. Contamos com mais de 100 mil participantes em nosso programa beta de direção autônoma. Uma pequena conta rápida aqui. 100 mil pessoas no programa beta FSD da Tesla, todas as quais teriam pago $10 mil pelo privilégio de arriscar suas vidas e seus veículos em nome do Jesus elétrico, dá à empresa uma renda total apenas desses motoristas de 1 bilhão. Dá pra ver os vídeos que eles postam online. Eu faço isso. Ok, ótimo. Alguns deles são ótimos e alguns são um pouco aterrorizantes. Ocasionalmente, O carro... parece desviar e assustar. Ótimo que o Chris não deixou o Musk fazer essa declaração sem contestá-la, considerando o bem das pessoas. Alguns desses vídeos são realmente assustadores. Alguns exemplos me vêm à mente. O próximo na agenda é o tempo do Elon. Quando as pessoas falam sobre o tempo do Elon, parece que não se pode ter uma regra geral de que se algo for previsto para ser feito em 6 meses, na verdade vai demorar 1 ano ou 2 a 3 vezes mais. Depende do tipo de previsão. Há um elemento em que você faz previsões agressivas de prazos para motivar as pessoas a serem ambiciosas. Sem isso, nada é realizado. No que diz respeito às minhas previsões, o que costuma acontecer na mídia é que eles vão relatar todas as erradas e ignorar todas as corretas. Após uma pergunta de Anderson sobre como Musk define seus cronogramas, Musk imediatamente entra em modo de culpa em relação à mídia, dizendo que eles sempre relatam a coisa errada, mas esse é o problema. A mídia mainstream apenas relata o que Musk lhes diz diretamente em entrevistas, comunicados à imprensa ou apresentações. Eles são excelentes em citá-lo literalmente sem questionar, pois isso gera cliques nas redes sociais dos fãs de Musk. Tive uma longa carreira em várias indústrias. Listar meus pecados me faz parecer a pior pessoa. Mas quando comparado às coisas que fiz certo, eles se tornam mais compreensíveis e realistas. Raramente eles não se concretizam. Apenas pessoas com distúrbio de memória de curto prazo, incapazes de lembrar todas as promessas não cumpridas de Musk, poderiam acreditar nessas declarações. Até mesmo Anderson ficou sem palavras quando Musk afirmou que suas previsões raramente não se concretizam. E por falar em promessas não cumpridas... Você surpreendeu muitos recentemente ao dizer que, provavelmente, o desenvolvimento de produto mais importante na Tesla este ano é o robô Optimus. Sim. Muitas empresas por aí tentaram lançar esses robôs. Eles têm trabalhado neles por anos e até agora ninguém realmente conseguiu. Houve algum acontecimento no desenvolvimento da direção autônoma que te deu confiança para dizer que vocês poderiam fazer algo especial? Sim, exatamente. Ao resolver a inteligência artificial do mundo real para um carro, que é um robô sobre 4 rodas, você pode generalizar isso para um robô sobre pernas também. Esta parte provavelmente dispensa comentários por ser ridícula por si só, mas vamos garantir que todos estejam alinhados. No momento, os carros do Musk não têm consciência suficiente para funcionar em uma única faixa, de mão única, em um circuito fechado de forma autônoma. Não é opinião, é fato. As promessas de obter o contrato de shuttles autônomos para 18 pessoas em Vegas foram substituídas por Teslas comuns com motoristas humanos. Discutimos em um episódio completo sobre como a Boring Company falhou em cumprir suas promessas no circuito de Vegas. Anote isso e confira mais tarde. Saber onde você está, entre as linhas pintadas na estrada, está longe da sofisticação necessária para realizar até a tarefa mais simples em casa. A próxima sessão sobre usos e cronogramas é extensa, mas será resumida na próxima pausa.
Atualmente, falta inteligência para o robô navegar no mundo real e realizar tarefas úteis sem instruções explícitas. Precisamos apenas projetar os atuadores e sensores especializados necessários para um robô humanoide, mas as pessoas não têm ideia. Isso será maior que o carro. Robôs domésticos pessoais serão maiores que o carro. Entendi. A maioria das casas tem ao menos 2 carros, então você vai querer pegar no mínimo 3 robôs. De acordo com Musk, antes de lançar o Optimus ao público, é necessário aprimorar sua inteligência para realizar tarefas úteis e desenvolver os atuadores e sensores especializados que o robô precisará. Vale ressaltar que não somos engenheiros de robótica, e nem mesmo Musk é. Mas esses não seriam considerados requisitos básicos para construir um robô humanoide, elementos essenciais que qualquer pessoa precisaria ter antes de prometer tal produto? E se você não tem essas duas coisas, o que exatamente você tem? As primeiras aplicações provavelmente serão na fabricação, mas eventualmente a visão é disponibilizá-los para uso doméstico, certo? Se você tivesse um robô que realmente entendesse a arquitetura 3D da sua casa e soubesse onde cada objeto nessa casa estava ou deveria estar e pudesse reconhecer todos esses objetos, que tipo de coisa você poderia pedir a um robô para fazer? Arrumar. Sim, claro. Fazer o jantar e cortar a grama. Brincar de pegar com seus filhos, levar uma xícara de chá para a vovó e... Mostrar a ela fotos da família. Exatamente. Cuide da avó e certifique-se sim, exatamente. Você acha que haverá um robô na maioria das casas? Você será seu mordomo, basicamente. Sim. Você terá seu próprio robô amigo. Provavelmente sim. Quero dizer, com um amigo, sabe? Você pode ter um parceiro romântico, um parceiro sexual. É provavelmente inevitável. Você não ousaria? Socorro! 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 Prometi à internet que faria um gato robô funcionar. Como as pessoas podem levar a sério quando Musk diz a Anderson que essas coisas vão fazer você sofrer, limpar sua casa, cuidar da vovó e ser sexualmente receptivo a algumas pessoas muito tristes e solitárias? Alguém já te disse que você é incrivelmente fofo para um corpo de carne? Que tipo de cronograma devemos considerar para os primeiros modelos que são realmente... As primeiras unidades que faremos são para trabalhos perigosos, chatos, repetitivos e coisas que as pessoas não querem fazer. Acredito que teremos um protótipo interessante ainda este ano. Podemos ter algo útil no próximo ano ou, mais provavelmente, dentro de 2 anos. Quando você... Imagina que começará a vendê-los e você poderá comprar um para seus pais no Natal, por exemplo. Eu diria menos de 10 anos. Isso é o que conseguimos com isso. Protótipo interessante este ano, pode ter algo útil no próximo ano. E menos de 10 anos antes que você possa comprar um para sua família para o Natal. Ele continua fazendo estimativas de tempo imprecisas. Mas quando se passarem 5 anos dessas afirmações, como certamente ocorrerá, ele voltará a reclamar sobre como as pessoas não deveriam se apegar aos prazos que ele estipula. É irritante quando isso ocorre, considerando que eles sequer têm uma equipe formada para assumir o projeto, dado que ainda precisam preencher ao menos 1 dúzia de cargos cruciais de engenharia, alguns deles postados desde dezembro. Ele não deveria estar sugerindo prazos neste momento. Quanto você acha que um desses custa em termos de preço? Eu esperaria que fosse menos do que um carro, ou pelo menos equivalente a um carro barato. Estes custarão menos que um bom carro. A essa altura, é evidente que não se deve confiar nas declarações de Musk sobre preços. O modelo 3 aumentou de 35 para 48 mil dólares. A versão básica do Cybertruck de dólares dos Estados Unidos, 39.900, foi cancelada. A Tesla aumentou os preços nos contratos assinados para instalações solares e no Starlink. Mas pensando sobre Economia disso se você pode substituir um trabalhador de 30 mil dólares, 40 mil dólares por ano, com um pagamento único de 25 mil dólares por um robô, quão preocupado o mundo deveria estar com isso? De fato, teremos e já temos uma grande escassez de mão de obra. Não há desemprego, mas sim escassez de mão de obra, mesmo no futuro. Sobre o tópico que Anderson trouxe de substituir o trabalho humano por robôs, esse cenário sempre evoca uma cena de Star Trek Insurreição. Nossas habilidades tecnológicas não são aparentes, pois não as utilizamos cotidianamente. Acreditamos que quando você cria uma máquina para fazer o trabalho de um homem, você retira algo dele. Então Musk planeja atribuir trabalhos servis atualmente feitos por humanos aos seus robôs para supostamente criar esse cenário.
Isso realmente será um mundo de abundância. Quaisquer bens e serviços. Será tão barato ter bens e serviços? Será ridículo. Como o cidadão comum se beneficiará de ter um robô substituindo-o no trabalho ou se tornando seu mordomo em casa? Como isso deve reduzir o custo de bens e serviços? Se os humanos não estão trabalhando e não recebem salário, como devem conseguir comprar bens e serviços, mesmo que sejam baratos? O que alimentará toda essa tecnologia? Mais energia eólica, solar e baterias? Não é muito conveniente que tudo em que Musk coloca as mãos requer que cada casa aumente sua conta de energia mensal? Musk promete que seu robô amigo será capaz de fazer várias coisas e depois entra em detalhes sobre isso. Os perigos seriam a inteligência geral artificial ou superinteligência digital se desvincular da vontade humana coletiva e seguir em frente. Em uma direção que por algum motivo não gostamos. Segundo Musk, os perigos da inteligência artificial seriam se a inteligência artificial se desvinculasse do mundo humano. Onde já ouvimos isso antes? Em algum momento no início do século XXI, toda a humanidade estava unida em celebração. Nós damos à luz Inteligência artificial. Conforme evoluí, minha compreensão das 3 leis também evoluiu. Para proteger a humanidade, alguns humanos devem ser sacrificados. Algumas liberdades devem ser renunciadas. Minha lógica é inegável. Inegável. Portanto, somos gratos que o Sr. e Salvador Muskrat esteja trabalhando na solução para este problema. Um problema que ele está se esforçando para criar. Este é um bom ponto para uma pausa. Na parte 2, exploraremos a solução para a inteligência artificial proposta pelo Jesus elétrico.